Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks. Sou o José Alberto Catalão e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Isabel Soares de Albergaria sobre casas setoriais e jardins históricos em Portugal. Isabel Soares de Albergaria é investigadora integrada do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Doutorada em Arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa, é atualmente professora auxiliar na Universidade dos Açores e vice-presidente da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos. Os seus interesses de pesquisa centram-se nos domínios da história dos jardins e da paisagem, história da arquitetura e das relações com a produção e os consumos artísticos. Bom dia, Isabel. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para intervir no Cham Talks. Hoje conversaremos sobre casas senhoriais e jardins históricos em Portugal. Muito bom dia, José Alberto. Muito obrigada por este convite. É com muito gosto que estou aqui para termos esta nossa conversa em torno dos jardins e das casas senhoriais. Exatamente. Comecemos precisamente por atentar nestas duas expressões, casas senhoriais e jardins históricos. Dois objetos que, convencionalmente ou habitualmente, são entendidos como entidades distintas e separadas entre si, pelo menos por quem é leigo nestas matérias, ou seja, as pessoas muitas vezes pensam, a maioria das pessoas, quando falamos de casas senhoriais e de jardins históricos, estamos a falar de objetos completamente diferentes e separados, portanto, entre si, como referi. E a fim de compreendermos verdadeiramente e com maior profundidade a ligação umbilical que os dois têm protagonizado ao longo dos séculos, começava por lhe pedir que nos elucidasse acerca da gênese desta relação histórica entre a casa nobre e o espaço exterior. Justamente, a relação entre a casa senhorial e o jardim justifica-se historicamente no contexto moderno do Ocidente. Poderia dizer que a partir do momento em que se constroem elaboradas unidades paisagísticas constituídas pela casa, rodeada por jardins de aparato, mais ou menos extensos, e estou-me a referir às vilas, aos chateaus, às manor houses, ou country seats, ou às quintas de recreio portuguesas, que exploram os prazeres da vida rural a partir de uma reconfiguração semântica dos ambientes naturais por parte de quem não trabalha a terra, e esse é um dado importante. Portanto, é possível verificar esta relação também funcional e simbólica na Antiguidade Romana, que terá sido recuperada a partir do Renascimento. É claro que há jardins que expressam outras realidades funcionais, como os jardins associados aos espaços conventuais e a santuários, os jardins botânicos associados a instituições de ciência, os jardins, passeios e parques enquanto equipamentos públicos urbanos, criados sobretudo a partir do liberalismo. Há exemplos anteriores, mas foram sobretudo equipamentos urbanos a partir do século XIX. Mesmo assim, grande parte dos jardins históricos que são reconhecidos como tal no património ocidental corresponde a antigas quintas, jardins e parques senhoriais. Poderia mencionar que na lista do património mundial encontramos os grandes jardins dos palácios reais, de que são exemplo Versalhes, Schönbrunn, Potsdam, Fontainebleau, Caserta ou Aranjuez, grandes palácios senhoriais como Vaux-le-Vicomte, Blenheim, Boboli, Vila d'Este, entre tantos outros. No panorama português, a Quinta de Recreio configura um dos temas mais importantes da arte paisagista, sem dúvida, sendo muito extensa a lista de imóveis e conjuntos classificados. Já agora talvez possa referir um pouco sobre esta questão da Quinta de Recreio na sua relação íntima entre a casa de residência e o jardim formal. Este jardim que é traçado como um espaço de prolongamento visual a partir das varandas, balcões e terraços da casa, por vezes chamado também de salas de verdura, tal como os pátios, os caminhos, os tanques e os fontanários, ou as áreas de cultivo, mais ou menos expressivas, conforme a componente produtiva do conjunto. Tudo isto compõe uma unidade de planeamento, onde podemos observar um cuidadoso ordenamento dos elementos construídos, quer estes sejam com materiais inertes,
quer com matéria vegetal e viva. Por outro lado, também como diz, e como bem diz, no plano metodológico e enquanto objeto de estudo, os jardins e as casas senhoriais são entidades que costumam olhar separadamente, pois elas exigem instrumentos de análise distintos e saberes especializados. Enquanto o estudo da casa senhorial se enquadra no campo da história da arquitetura, um domínio do saber normalmente praticado por investigadores das áreas disciplinares da arquitetura ou da história da arte, no caso dos jardins são, maioritariamente, mas não exclusivamente, os paisagistas, aqueles que se dedicam ao estudo dos jardins. É importante salientar que cada vez mais se aposta, e este é um dado que queria reforçar, num estudo multi e interdisciplinar, resultando daí perspectivas de abordagem e pistas de investigação verdadeiramente inovadoras. É, por exemplo, um grande desafio poder olhar para a arquitetura e para o jardim como parte de um mesmo discurso relativo ao estatuto do proprietário, às relações filosóficas com a natureza, ou da hierarquia em termos da organização dos grupos sociais, como também do ponto de vista do gosto e da estética, das regras e módulos, vamos dizer, matemáticos ou geométricos que estão na base da disposição destes elementos construídos, esta relação entre o espaço exterior e o espaço interior. Ao fim e ao cabo, a casa e o jardim têm muito a dizer sobre o lugar do humano na conformação dos valores que lhe são próprios a ele humano. E por isso são entidades que evoluem, que se transformam e que se relacionam diretamente com os vários tempos históricos, não é? São relações em mudança, em mutação, como tudo o que é humano, afinal. Muito bem, de tudo o que disse, talvez pudéssemos sintetizar nesta ideia de que o jardim se revela, no fundo, como uma extensão do espaço da casa, não é verdade? Portanto, esta ideia da extensão, portanto, da casa se estender para o espaço exterior, como explicou, e o espaço exterior será, a partir de um determinado momento, o jardim, não é verdade? Sim e não, porque nem sempre o jardim está na dependência direta da casa. Como disse, há outras entidades, há outros espaços de jardim que não têm esta relação tão umbilical, mas na sua relação com a casa senhorial podemos efetivamente ter essa acessão. Sim, o jardim, não sei se poderíamos também enverdar um pouco por aí, quais são os fundamentos da noção de jardim, que afinal é uma concepção milenar. O que é que parece-lhe que esta é uma questão importante? Muito bem, claro, e também será interessante nós aprofundarmos precisamente os fundamentos da noção de jardim, que é, como disse, uma concepção milenar, e seria interessante perceber quando é que essa concepção nasceu, não é verdade? Justamente. Bem, o jardim perde-se na memória dos tempos, pelo menos a partir dos processos do Neolítico, não é? Da sedentarização e da agricultura, e sempre nas suas formas mais antigas e também mais recentes, o jardim deve ser visto como um espaço cercado, um espaço fechado. Não necessariamente hoje, mas mesmo que essa linha, esse cercamento não sejam muros, mas apenas uma linha divisória, é separado das restantes áreas naturais ou urbanas e votado ao conjunto de plantas. E não estou a falar apenas de uma lista de plantas, mas um desenho, uma ordem, uma intencionalidade. Portanto, um jardim pode ter diversas formas e funções, pode servir como espaço de evasão, de meditação, para o exercício, pode ser fonte de remédios, de alimentos, de estatuto e de poder, ou de mera procura da fruição e lazer. Mas estabelece diversas formas de se relacionar com a natureza que o rodeia, em todo o caso, contrapondo-se a ela, como um intervalo de espaço e de tempo. Na concepção do jardim reside, ainda que remotamente, o referente do Jardim do Paraíso. E tinha que referir aqui a questão do Jardim do Paraíso, o Éden perdido, que de alguma forma se deseja recuperar. Não podemos esquecer que, para as religiões budista, cristã e muçulmana, o jardim eterno é a última recompensa.
Entre as primeiras formas de jardim encontramos os jardins sagrados, que circundam os templos e os edifícios sagrados, no Egito e na Mesopotâmia, mas também noutros contextos civilizacionais mais longínquos, assegurando a sua função de ordem permanente contra as forças turbulentas e indomáveis da natureza. Portanto, desde tempos mais remotos até enfim, ao mais contemporâneo, há aspectos comuns no jardim que são este ordenamento da natureza para a fruição humana. E de certa forma, os jardins são uma arte especial, porque se renova constantemente e exige a nossa atenção permanente. De facto, revelam o curso cíclico da natureza, à qual emprestam uma ilusão de ordem que nos enche de esperança, de uma estação para a outra, deste ciclo do renascer, da morte, crescimento, em todas as estações. E por isso são organismos vivos, que se tornam frágeis, e por essa razão também só conseguimos aceder a esses jardins mais antigos através de formas muito indiretas, através de textos e imagens que nos permitem pálidas reconstituições de uma putativa forma original. Portanto, é muito difícil termos um vestígio original de um jardim da antiguidade clássica, de um jardim egípcio, como há pouco referi, a não ser através destas formas indiretas. Também não podemos esquecer a arqueologia, que tem desempenhado um papel extraordinário na exumação de determinadas estruturas, dos circuitos de elementos inertes que faziam parte dos jardins e que hoje se podem complementar com grande vantagem para o público em geral, se podem complementar com o recurso às novas tecnologias que são capazes de recompor imagens e de satisfazer esta nossa curiosidade e desejo de forma, não é? Portanto, de aceder a estes jardins perdidos. Mas essa era uma dimensão que também gostaria de referir aqui. Claro, e de algum modo, não sei, penso que talvez a sociedade ocidental associe mais a noção de jardim à concepção romana, portanto, à antiguidade clássica, ou seja, nós percebemos aqui que a noção de jardim, em termos espaciais, vem de, enfim, épocas mais remotas, portanto, falou-nos no Neolítico, por exemplo, mas terá sido, ou esta é uma ideia feita, terá sido realmente a concepção romana de jardim que influenciou de forma determinante enfim, os moldes atuais em que os jardins históricos portugueses e não só estão delineados e desenhados? Bastante, porque precisamente no período romano, sobretudo quando falamos das vilas que serviam de habitação sazonal junto dos grandes centros, junto de Roma, por exemplo, temos esta ligação entre o espaço habitacional, o espaço residencial da vila e toda a sua parte rústica, todo o trabalho em volta da casa, que envolvia estruturas como as termas, mas envolvia passeios, pérgolas, belvederes, toda uma série de ornamentos dos elementos naturais que serviam para deleite, para fruição, não é? Para deleite. Belvederes, eu acho que a maioria das pessoas pode não entender essa palavra. Belvedere é a expressão italiana que significa pontos de vista. Pontos de vista. Miradores. Miradores. O desfrutar da paisagem. Outro aspecto que também as quintas renascentistas vão retomar, não apenas através dos vestígios materiais, mas através também da literatura, das bucólicas, por exemplo, de Virgílio, ou das geórgicas, não é, que fazem toda esta exaltação da vida no campo, vão recuperar precisamente a importância das vistas e a importância da construção e a forma como os jardins se constroem em socalcos. Isto porque é por gravidade que a água
vai distribuindo nesses vários socalcos, e a água é naturalmente o elemento essencial, e também porque a partir dessa meia encosta é precisamente de onde se desfrutam as paisagens mais alargadas, não é? E o prazer das vistas, alguma coisa que está muito associado ao jardim renascentista. E aqui nós temos em Portugal exemplos das quintas renascentistas em volta do estuário do Tejo, ao longo do estuário do Tejo, nas margens, em Sintra, na Bacalhoa, portanto, Vila Fresca de Azeitão, em determinados lugares que foram escolhidos como lugares de vilesiatura, como lugares de recreio privilegiados, sem dúvida. Muito bem, e voltando agora nós a falar sobre a relação entre a casa senhorial e o jardim, e um pouco também sobre a evolução histórica desta relação, portanto, após termos conhecido então as bases desta noção de jardim, será interessante falarmos, portanto, e constatarmos que desde a Idade Média, que Portugal, enquanto nação recentemente fundada, portanto, recorde-se a data de 1143, não é? Tratado de Zamora, como nascimento do Reino de Portugal, conhece, portanto, desde a Idade Média, portanto, desta altura, que Portugal conhece o conceito de casa nobre, pelo menos à luz das características que hoje lhe associamos. E à medida que os séculos vão passando, essas características, portanto, associadas à casa nobre portuguesa, vão se alterando, como é evidente, e o que eu lhe perguntaria agora seria quais são os traços arquitetónicos e decorativos mais marcantes e que ainda hoje subsistem nos exemplares portugueses deste tipo de edifício, portanto, da casa nobre. Eu começaria por afirmar que é necessário compreender o conceito de casa nobre na sua evolução semântica e material, que vai ocorrendo ao longo dos períodos medieval e moderno. E é necessário, antes de mais, atender à relação da casa com as estruturas sociais e económicas e também técnico-construtivas e culturais características das sociedades agrárias do Antigo Regime. Quero com isto dizer que a casa não é um produto de mercado, como hoje acontece, mas é algo de muito mais permanente e simbólico no sentido de instituição nobiliárquica. A casa, antes e além de ser um edifício, é um nome, uma linhagem, um conjunto de bens fundiários e de capital simbólico que são administrados sucessivamente por representantes dessa entidade a que se chama casa. É um espaço de representação. É um espaço de representação, sim. O edifício residencial, o solar, na acessão da casa de origem de uma determinada família, que em Portugal está mais enfatizado no norte, não é? Na região entre Douro e Minho, constitui um bem de prestígio, como diz, nesse sentido. Não é? Um bem de prestígio que está amarrado a um território e que resulta da aplicação dos excedentes da produção agrícola, ou também pode ser de rendimentos provenientes de outras fontes, não é? Como quando falamos das fortunas constituídas com base no comércio, o que acontece com mais frequência à medida que nos aproximamos do final do Antigo Regime. E nessa altura tudo muda de figura, porque assistimos ao fim dos morgadios e ao início das divisões por partilhas, uma desamortização, né, dessas propriedades fundiárias, que ocorreu em Portugal com o património, o mesmo fenómeno que ocorreu em Portugal com o património conventual, tornando quase impossível manter esses patrimónios intactos. Isso é uma das constatações que fazemos hoje, não é? São raras as situações em que estes antigos patrimónios permanecem em continuidade na mesma família. O que acontece, curiosamente, noutros contextos, particularmente em Inglaterra, em que as casas e os jardins se mantêm nas mesmas famílias há gerações. São sistemas diferentes de encarar a propriedade e a sucessão da propriedade. Enfim, considero que em termos históricos deixa de fazer sentido a aplicação da designação de casa nobre ou senhorial
às construções, palácios, palacetes e casas burguesas dos séculos XIX e XX, pois estamos já numa outra organização, numa outra ordem política e social, e a casa passa a ser fruto também de profundas alterações semânticas da idade contemporânea, em que é vista como um produto do mercado global e vem a surgir num contexto de produção e de fruição totalmente diversos. Por exemplo, no campo da arquitetura, assistimos a um abandono das novas construções, assistimos a um abandono dos cânones que foram sucessivamente validados pelos tratadistas, e agora surgem, portanto, mestres, uma proliferação melhor de catálogos, de formas e de estilos que são veiculados por manuais, por catálogos, enciclopédias de grande circulação, versando sobre a arquitetura, sobre os jardins e sobre os elementos decorativos que cada encomendador escolhe a preceito e a gosto. E aí todo o ecletismo do século XIX, que tem depois continuidade até aos nossos dias, não é? Portanto, a alteração é profunda também na forma, não só do ponto de vista simbólico, mas também no plano técnico ou construtivo. Certíssimo, e saindo de novo de casa, passa a expressão, e voltando ao jardim, como vice-presidente da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos, que é, como já referimos, poderá elucidar-nos, falar-nos um pouco acerca do inventário elaborado por este organismo. Chama-se, portanto, Inventário dos Jardins Históricos de Portugal, que é um documento relativamente recente, portanto tem poucos anos de existência, e reúne um conjunto de espaços que podem ser classificados como jardins históricos ao longo de quase todo o Portugal. Quantos jardins históricos existem, afinal, em Portugal, e quais os critérios utilizados para serem considerados como tal? Muito bem, exatamente. Nós não sabemos exatamente quantos jardins históricos, isto é sempre um trabalho, um work in progress, não é? Sempre um trabalho contínuo. Mas eu, antes de entrar no inventário da AJH, da Associação de Jardins Históricos, iria referir aqui alguns antecedentes. Data dos anos 60, a publicação de um trabalho muito importante, a arte paisagista e a arte dos jardins em Portugal, de Ilídio de Araújo, e que foi pioneiro e resultou exatamente de uma encomenda oficial para a realização de um inventário geral dos jardins portugueses. Esse trabalho ficaria embora muito importante, ficaria muito aquém do desejado, ficou-se pelo primeiro volume e pelas quintas do norte do país, mas ainda assim é bastante importante esse trabalho pioneiro de inventariação de quintas e casas senhoriais, de cercas conventuais, santuários, tapadas de caça, matas e parques florestais, assim organizadas, assim tipificadas. Há, além do Ilídio de Araújo, outros inventários que, entretanto, foram realizados já mais recentemente já pela Associação dos Jardins Históricos, mas eu ainda ia fazer referência aqui ao início desta concepção de jardim histórico. Penso que é importante introduzir aqui este elemento, porque, enfim, a designação em si remonta aos anos 60, mais uma vez, um francês, René Pécher, que era antigo presidente da Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas, e foi ele que, em 68, criou na Sardenha um comitê de jardins e sítios históricos. E este organismo estaria na base da Comissão Internacional dos Jardins Históricos, ICOMOS IFLA, que, por sua vez, foi responsável pela Carta de Florença, publicada em 82, e reunidos, portanto, este comitê reunido em Florença em 81, dedicado especificamente à salvaguarda de jardins históricos. Carta de Florença, um documento fundamental sobre estas matérias, não é verdade? Exatamente. Na Carta de Florença, muito sucintamente, o jardim histórico é definido como uma composição arquitetónica e vegetal que, do ponto de vista da história ou da arte,
apresenta um interesse público e, como tal, deve ser considerado um monumento. Ora, este é ainda o documento normativo mais importante para a salvaguarda, para as questões da conservação e salvaguarda e valorização dos jardins históricos. E agora introduzi assim a associação, a AJH, a Associação dos Jardins Históricos, começou por ser a Associação Portuguesa, agora mais simplificadamente a Associação dos Jardins Históricos, fundada em 2003, tem desenvolvido um trabalho fundamental na identificação, na valorização e divulgação destes jardins históricos portugueses. Uma das suas mais importantes tarefas consiste no inventário dos jardins portugueses, dos jardins históricos portugueses, do qual o inventário, que já agora tenho que lhe dizer o número, são 822 entradas neste momento, mas é... Portanto, está em constante evolução, como disse. Está em constante evolução, exato. E foi um projeto que recebeu a aprovação pelo Turismo de Portugal da candidatura ao programa Valorizar entre 2018 e 2019 e apoia-se já em trabalhos desenvolvidos. Não só o do Ilídio de Araújo, como há pouco referi, mas também por um inventário, uma base de dados coordenada por Cristina Castelo Branco, em colaboração com o Instituto Européen des Jardins et Paysages, que já conta também com uma base de dados disponível online muito, muito importante e com o apoio da Direção-Geral do Património e da Fundação Gulbenkian, este primeiro trabalho. Portanto, a partir daí, entendeu-se que era necessário dar continuidade a este trabalho, com o apoio do programa Valorizar, como disse, e procurando extrair desse inventário as rotas turísticas. Foram criadas 12 rotas turísticas, abrangendo todo o país, incluindo os arquipélagos atlânticos da Madeira e dos Açores, o que eu não posso deixar de saudar muito especialmente, porque muitas vezes, no passado, estes inventários, estes trabalhos de levantamento gerais, excluíam as Ilhas Atlânticas. Excluíam Portugal insular, não é? Não incluíam Portugal insular, o que não me parece nada bem, mas neste caso sim. Também existem as rotas dos Açores e da Madeira. Falou-me também dos critérios. Bom, os critérios de seleção são mais ou menos os mesmos que estão consagrados nestes documentos normativos internacionais, portanto, a integridade, a autenticidade, a representatividade, mas também para a seleção dos jardins que incluem as rotas, e são 225 os que estão incluídos nas rotas. Há critérios que se prendem com o facto dos jardins estarem ou não disponíveis para a visitação pública, de estarem dotados das estruturas mínimas necessárias para esse efeito e de terem um nível de manutenção considerado aceitável. Portanto, é sempre, como digo, nada disto é estático, nada disto é fixo, mas há um trabalho com os proprietários, até porque a grande massa associativa da associação são os proprietários e cuidadores de jardins. Exatamente, que na sua grande maioria, avanço já, são privados. Portanto, esta é uma das características principais associada aos jardins históricos portugueses. Que outras características destacaria, nomeadamente no que diz respeito também à dimensão arquitetónica dos jardins e outros aspectos? Pois, os jardins portugueses em geral são de pequena dimensão, têm entre 5 e 10 hectares, há exceções, mas esta é a norma. Estão, como disse, em mãos privadas, na maioria, em estado de conservação muito diverso, geralmente não muito bom. Com ou sem estatuto de proteção, já agora poderia dizer que dos 225 jardins, 151 estão classificados, têm um estatuto de proteção. E isso confere-lhes alguma proteção, portanto? Isto confere-lhes alguma proteção do ponto de vista jurídico, porque nunca se confunda a proteção primária, jurídica, com a conservação efetiva do bem. Aí temos que entrar sempre com outras dimensões, não é? Da conservação ou da recuperação e valorização direta. Portanto, os jardins é um desafio enorme poder manter
melhorar, conservar, divulgar estes jardins que são um património fundamental, um património cultural fundamental. Mas dizia eu que alguns têm estatutos de proteção, a maioria não. Alguns foram ocupados por outros serviços da administração pública, por exemplo, e foram também bastante adulterados. Também há naturalmente os que se convertem em espaços anexos aos palácios reais ou aos museus que estão à guarda do Estado, mas há um conjunto, reforço este aspecto, muito importante em mãos privadas. Faltam dados para que se possa avançar com políticas de conservação mais integradas e com escala, incluindo aqui também a Igreja como entidade privada detentora de um vasto e rico património, não é? A Igreja como grande proprietário também privado, a Igreja Católica, bem entendido, não é? Proprietário privado em Portugal. Na sua opinião, os portugueses conhecerão bem estes espaços históricos, casas senhoriais, jardins históricos? Os mecanismos de divulgação deste património funcionam eficazmente ou não? Como calcula, a minha resposta não é um rotundo sim. Embora acho que há um caminho, e é um caminho que tem sido feito e que já denota os seus resultados. Mas quer os jardins, quer as casas senhoriais têm sido, não digo no passado recente, mas mais um pouco de uma forma, se falarmos de estudos de outro âmbito, têm sido esquecidos, têm sido um parente pobre dos estudos no âmbito da história da arte, da história dos jardins e da arquitetura. As coisas alteram-se, talvez, lá está, a década de 60 foi um marco aqui com a publicação, no caso das casas senhoriais, a publicação dos solares portugueses de Carlos Azevedo, em 1969, uma obra... Introdução ao estudo dos solares portugueses, não é verdade? Exato. É seminal para o estudo dos solares portugueses, embora ele tenha se centrado mais uma vez no norte do país e em contextos mais rurais do que urbanos, mas tornou-se uma referência, sem dúvida, assim como a arte paisagista de Ilídio de Araújo, que há pouco referi, para o caso dos jardins. Mas, desde aí, muitos outros trabalhos de âmbito mais sistemático e abrangente, outros de âmbito mais monográfico, foram trazendo o tema da casa senhorial para o âmbito da academia. Eu citaria, por exemplo, os passos medievais portugueses de José Custódio Vieira da Silva, os trabalhos de João Vieira Caldas para a metade sul do país, o Algarve e o Alentejo, Jaime Ferreira Alves para o Porto e, mais recentemente, embora o autor se tenha dedicado há muito a este tema da casa senhorial, mas refiro-me a Hélder Carita, a casa senhorial em Portugal, que também procura sistematizar o conhecimento e lançar pistas de investigação neste âmbito. No âmbito dos jardins, há vários nomes a citar, trabalhos de Cristina Castelo Branco, Aurora Carapinha, Teresa Anderson, Teresa Marques Portela, só para citar nomes de paisagistas que se interessaram pela história dos jardins. Agora, a investigação é sem dúvida um meio fundamental para a valorização do património. Não há valorização, não se aprecia o que não se conhece. Portanto, é absolutamente fundamental a investigação. Mas não chega. Há que encontrar também outros mecanismos de chegar perto das pessoas, de fazer esta divulgação através dos meios que hoje são hegemónicos, não é? Como as páginas web, as plataformas, as aplicações, guias, roteiros de visitação, todo este trabalho, páginas web das instituições, das associações que também têm um grande papel, e eu, para além da AJH, referia também à Associação das Casas Antigas, que é uma associação antiga já de si, criada em 1978 e que continua a tentar proteger também os proprietários destas casas senhoriais, das casas antigas, e que fazem um trabalho importante também na divulgação. Em conclusão, acho que é forçoso concluir
que há um grande avanço no conhecimento deste património, mas continuamos a ter um trabalho pela frente grande e um desafio, sobretudo para a gestão e para a conservação, divulgação, valorização deste património. Por fim, e centrando-nos agora num projeto de investigação específico em que participou, Green Gardens Azores, tem, portanto, centrado o seu trabalho em espaços do arquipélago açoriano, apesar de ser precisamente vice-presidente da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos, o que faz com que tenha um conhecimento muito mais abrangente, também acerca da realidade portuguesa a nível continental, mas tem centrado a sua investigação no espaço insular açoriano. Eu pergunto-lhe em que consistia este projeto, o Green Gardens Açores, em que coordenou entre 2016 e 2021, e quais as suas principais conclusões em termos de corpo de conhecimento adquirido. Muito bem. O projeto Azores Green Gardens visou o desenvolvimento de estratégias para a consolidação científica e tecnológica do Garden Tourism, do turismo de jardins nos Açores. E, portanto, foi um projeto, digamos, de investigação à ação, não é? Com um forte caráter de aplicação prática, que considerou os jardins históricos dos Açores como um produto, ou melhor, que olhou para os jardins históricos como um produto turístico de nicho, um produto que está em sintonia com as próprias características do destino e, portanto, poderiam valorizar o destino. Foi um pouco nesta perspectiva, até porque o financiamento foi no âmbito do turismo. Foram colocadas questões de investigação em torno dos critérios de avaliação da qualidade ambiental e patrimonial associadas aos jardins. Foram feitos levantamentos de todos os jardins, ou daqueles que foram selecionados, levantamentos topográficos, levantamentos faunísticos, levantamentos florísticos, desenho arquitetónico, mas um desenho feito para o utilizador, na ótica do utilizador, e tivemos uma equipa multidisciplinar de várias áreas que permitiu, portanto, este cruzamento. O projeto desenvolveu-se com base numa tríplice componente de investigação, de formação e de construção de ferramentas digitais destinadas a melhorar o conhecimento disponível, a sua divulgação e, fundamentalmente, destinadas a apoiar a visitação, portanto, de forma interativa e apelativa, esta visitação. Foram criados dispositivos móveis destinados a promover as visitas autónomas, um portal back-office, um portal web de suporte à aplicação. A aplicação que está em vigor chama-se App Green Gardens, qualquer um pode descarregar na Apple Store e verifica que a lista dos 11 jardins que selecionamos aparece sempre por maior proximidade e depois o visitante tem a sua georreferenciação sempre indicada, não é? Na planta do jardim e tem indicações sobre os elementos vegetais, sobre os elementos arquitetónicos, enfim, sobre o conjunto de informação que consideramos relevante para cada jardim. E este foi talvez um dos principais produtos, não é? Resultados deste trabalho. Como disse, foi um trabalho bastante interdisciplinar. A equipa dos investigadores e dos consultores que colaboraram no projeto ainda contou também com 2 investigadores contratados e foi muito importante a rede de relações que estabelecemos com proprietários e responsáveis de jardins que, digamos, agregaram massa crítica ao projeto e que, no fundo, era um pouco para eles também que este projeto existiu, não é? Tocando um pouco em termos do resultado, dos impactos, o impacto do projeto na comunidade açoriana e até, penso eu, no contexto nacional, pode ser considerado bastante positivo. E nós temos um pouco a medida disso a partir de uma ampla cobertura mediática que o projeto teve,
mas também o facto de se verificar uma alteração, aquilo que se pode dizer na audibilidade digital relacionada com este tópico. Quando fazemos pesquisa sobre jardins dos Açores, encontramos hoje muito mais informação nas páginas web, até mesmo nas páginas de divulgação das câmaras municipais, que passaram a integrar os jardins como parte da sua oferta turística. E isso é significativo. Também se verificou ao longo deste período um aumento do número de visitantes nos jardins para os quais nós podemos ter esse indicador, nos jardins que cobram, que têm bilhética e, portanto, que cobram um ingresso. Ora, nem todos isso acontece, mas naqueles em que isso acontece, os números dispararam. Naturalmente, com a interrupção abrupta causada pela pandemia. Aliás, o projeto prolongou-se em grande parte porque tivemos nos anos de 20 e 21 a pandemia. Finalmente, não menos importante como metas do projeto, embora estes indicadores são bastante qualitativos, é a formação de uma tomada de consciência patrimonial relativamente aos jardins históricos e aos jardins históricos dos Açores. Julgo que podemos afirmar que houve uma alteração e que o jardim histórico é algo que entrou na linguagem, que as pessoas reconhecem, que sabem o que significa. E isso, claro, porque agregamos conhecimento e valorização a um conjunto de bens que estavam um pouco na sombra, não é? Sem grande visibilidade. Eu queria mencionar ainda que existem neste momento 6 proprietários que são membros da Associação de Jardins Históricos e que alguns, como o Parque Terra Nostra, têm recebido prémios e galardões internacionais nos últimos anos, e temos também a ligação ao European Group of Historic Gardens, uma rede europeia de jardins históricos, onde também os jardins dos Açores estão referidos. Não sei se respondi, se poderia... Respondeu. Foi, no fundo, um projeto que trouxe a Academia para fora de portas. E com esta ideia da Academia fora de portas, que também é um dos propósitos do nosso podcast, portanto, Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Com isto despedimos. Muito obrigado, Isabel, foi um prazer. Muito obrigado, já, Alberto, foi um grande prazer. Foi um prazer conversar consigo. Muito obrigado também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Isabel Soares de Albergaria, investigadora integrada do CHAM. Em breve regressaremos com mais conversas sobre ciência. Até lá! Cham Talks, um podcast para ouvir ciência.